Posso? Vamos lá então? A gente vai começar falando um pouquinho sobre tecnologia no Poder Judiciário. E talvez quando a gente fale de tecnologia no Judiciário só interesse o pessoal do juridiquês. Mas a gente vai ver que não é muito bem assim. Pelo contrário, quem menos tem que estar atento a esse movimento é o pessoal do Judiciário. Eles vão ser engolidos pelo pessoal da tecnologia. Mas, para começar, eu queria fazer uma provocação, porque o Poder Judiciário é algo muito conservador, né? E a gente vê isso pelas roupas, pelo jeito, pelas formalidades, até pela forma como as pessoas se dirigem, tendo que chamar por pronomes de tratamento. E aí, vocês vão ver algo curioso que aconteceu comigo há algum tempo atrás. Perguntaram para mim bem assim: tio, você usa peruca? Aí eu falei: peruca? Não, cara, meu cabelo é meu cabelo. Não, peruca. Falei: que peruca, cara, que você está falando? Meu cabelo, o tio usa o cabelo dele mesmo. Não, peruca, igual a do filme. E o martelo? Aí eu falei: é assim, cara, que você está perguntando? Aí ele: é isso aí. Falei: não, cara, isso aí só tem no filme. Isso aí só tem em alguns sistemas de justiça do mundo. Ainda existe. Só que são sistemas de justiça extremamente avançados, extremamente tecnológicos, em que você vê alguém vestido com a peruca e fala assim: ô louco, e isso é tecnológico? É, isso pode ser tecnológico. Alguém aqui já usou máquina de datilografar? Já? Elétrica ou manual? Ou as duas? Manual. Hoje eu estava passando com eles, indo almoçar com meus meninos, e vi uma máquina de datilografia manual paradinha assim. Falei: olha, isso aí é o precursor do computador. E aí meu menino falou assim: se errasse é que era problema, né? Tinha que voltar tudo. Eu falei: pois é. Talvez vocês não saibam, mas a primeira sentença datilografada do Brasil foi anulada. Porque não se sabia se a pessoa que escreveu a sentença era o juiz ou não. O tribunal cassou a sentença. Falou: como é que eu vou saber se foi o juiz que escreveu? Imagine nos dias de hoje, como isso seria. É inimaginável a gente trabalhar com a perspectiva de o juiz escrever à mão cada sentença que vem. Para vocês entenderem em números muito tranquilos, o TJ São Paulo, para quem não sabe, é o maior tribunal do mundo. E o maior tribunal do mundo julgou apenas em 2022 5 milhões de processos. Um tribunal de justiça dos 27 que o país tem, fora todos os tribunais regionais federais, fora todos os tribunais do trabalho. Para que isso chegue a mais gente, eu preciso avançar. E eu preciso avançar usando tecnologia. É aí onde vem os desafios, especialmente dentro de um cenário de justiça conservadora. Lembre-se que em alguns lugares a gente ainda usa peruca. Mas veio a pandemia e com ela alguns desafios. Primeiro desafio da pandemia: a sociedade fechou. Se a sociedade fechou, eu não tenho ninguém indo para a audiência. Eu não tenho ninguém trabalhando como oficial de justiça. Vocês devem saber para que serve o oficial de justiça. É ele quem leva as comunicações, leva citação, leva intimação. Você só sabe que tem um processo tramitando contra você na justiça porque alguém levou uma comunicação para ti. Mas se tudo estava fechado, quem levaria? Aí nascem alguns desafios. Primeiro deles: na época da pandemia, eu encaminhei um e-mail para o tribunal, para a corregedoria do tribunal, porque eu conversei com minha chefe de gabinete. Falei: Bela, a gente podia fazer citação e intimação pelo WhatsApp. Ela falou: doutor, o senhor sabe que não tem isso no Código de Processo. A gente é regido tudo por um Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, e não tinha essa previsão no Código. Eu falei: é melhor eu perguntar para a corregedoria, não é? Ela falou: é melhor do que o senhor ser punido. Aí eu mandei o e-mail, só rateiro, sendo que eu já vinha fazendo algumas comunicações de teste para saber se a minha ideia ia dar certo ou não. Qual não foi minha surpresa quando eu recebi o e-mail de volta da corregedoria dizendo assim, mandando algumas ordens para os setores do tribunal para que fosse implementado em todos os juízes do tribunal, todas as varas, as comunicações via WhatsApp. E eu falei: que legal, ainda ganhei um elogio no registro funcional. Mas reparem, a gente faz de tudo hoje pelo WhatsApp. Conversa com pessoa que está lá do outro lado do país, lá do outro lado do mundo. Por vídeo, inclusive.
por que não poderia o sistema de justiça fazer isso também? Parece muito simples, mas a gente vai ver que tem alguns problemas. No decorrer da fala, vocês vão entender. Então, eu posso fazer citação e intimação via WhatsApp? A princípio, posso, né? Posso desde que dê certo. Como assim posso desde que dê certo? Posso desde que o réu apareça. Porque se o réu apareceu, deu certo. Qual era a finalidade da comunicação? Não era chamá-lo para o processo? Ele apareceu, então, show de bola. Mas a gente trabalha, e eu trabalho com o crime, com pessoas um pouco mais danadinhas, que fogem da justiça. Então, por mais que apareça lá, verdinho, que chegou, ou azulzinho, que ele leu 2 vezes, a gente vai perguntar, seu fulano, é o senhor que está aí do outro lado? E ele simplesmente não responde. Será que eu posso considerar que ele foi validamente citado? Porque tem prazos que vão correr contra ele, ele pode ser condenado. Será que eu posso fazer isso? Na maturação que a gente está hoje dentro da justiça, isso seria arriscado. Mas a gente avança um pouco mais. O que é uma carta precatória? O que é uma carta rogatória? Eu não sei se vocês têm dimensão do tempo que demora quando um juiz de Brasília quer se comunicar com um juiz de Goiás ou com um juiz da Bahia. Ele manda uma carta para o oficial de justiça de lá, da Bahia ou de lá de Goiás e entregar. Vocês acham que demora quantos dias isso aí, mais ou menos? Se a gente estiver falando Goiás, que é o estado vizinho, talvez uns 4 ou 5 meses. Agora a gente pode piorar. Porque outro dia eu estava fazendo um processo criminal, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa Idosa. E era uma situação em que um dos filhos da vítima morava em Portugal. Você precisa, via Ministério das Relações Exteriores, trazer uma comunicação Brasil-Portugal. Só que ainda falamos o mesmo idioma, teoricamente, porque a gente sabe que tem diferenças. E se eu precisasse de lugar que fala outro idioma? Eu tenho que contratar um tradutor juramentado, que é caríssimo. E essa comunicação, eu já trabalhei num processo da Suíça, demoraria cerca de 2 ou 3 anos para chegar. Aí onde vem um desafio, grande desafio, diga-se de passagem. O que eu faço nesse tempo com o processo parado? Não seria mais fácil eu pegar o celular e ligar para o cara? Ei, atende aí, entra nesse link. Clica aí no link, a pessoa clicou, entrou no link, está valendo a audiência. Não importa de onde ela esteja assistindo, a audiência está sendo gravada, filmada, valeu. Será que a audiência que é gravada e filmada, a prova é limpa? É tranquila? Sim ou não? Reparem bem, você está vendo o que está acontecendo lá do outro lado? Lá na sala onde a pessoa está prestando o depoimento? Você está vendo se ela está sendo ameaçada por alguém? Você já parou para pensar que isso pode estar acontecendo? Outro dia eu estava fazendo uma audiência e a testemunha, a cada pergunta que eu fazia, ela olhava o olho assim, ó. Ela olhava o olho assim. Alguém estava soprando a resposta e ela era um pouco limitada, né? Ela não conseguia disfarçar muito bem. Eu olhava e eu falei, dona fulana, a senhora tem que olhar para frente, dona fulana. Ela, tá bom, pode deixar. Aí eu perguntava, e que ano foi isso? Ela, de novo. Falei, dona fulana, essa audiência não está dando certo. A senhora vai ser obrigada a vir aqui para o fórum. Por quê? Porque claramente se percebia ali que estava alguém tentando induzir. Então reparem que às vezes a tecnologia que você acha que facilita muito a vida, de fato facilita. Mas por vezes também facilita quem quer burlar a regra da justiça. A gente avança um pouco mais para trabalhar com a ideia das audiências por videoconferência e essas preocupações. Nós tivemos, agora em 2021 e 2022, um grande avanço no número de julgamentos, inclusive reduzindo o estoque de processos para a justiça julgar. Reduziu significativamente, na casa de milhões, o número de processos para a justiça julgar, porque agilizou, acelerou a quantidade de julgamentos. Afinal de contas, nós estávamos parados por conta da pandemia. Aí a gente avança um pouco mais. Mas será que o avanço tecnológico no judiciário foi por conta da pandemia? Será que tudo veio de março de 2020 para cá? A gente pode notar
pelos exemplos que eu vou trazer, que, na verdade, esse poder que vocês entendem muito conservador está trabalhando fortemente ao lado da tecnologia. Mas antes, vamos ver alguns números. Alguns números muito interessantes que mostram o tamanho da justiça no Brasil. Aqui a gente vai ver, primeiro, a quantidade de processos que estão tramitando na justiça. Vocês têm noção de quantos brasileiros existem hoje, pelo IBGE? Qual a população brasileira? Você estudou recentemente, cara? Quantos? Quantos? 212 milhões? 213, talvez? Peraí. E quantos processos tramitam na justiça hoje? Porque abaixou o número, lembra? Da pandemia para cá melhorou a situação. Quantos processos tramitam hoje na justiça? Apenas 78 milhões. 78 milhões significa que a cada 2,5 pessoas existe um processo tramitando. Não sei se vocês têm algum processo tramitando contra vocês, mas a conta é essa. A cada 2,5 pessoas, um processo em tramitação no Brasil. De onde vêm esses processos? Na verdade, quem alimenta essa quantidade de processos no país? A maior parte desses processos mora na Justiça Federal. Mas muitos deles dizem respeito a Oi, a Vivo, a TIM, a Claro, a NET. Essa galera Sky, essa galera que de vez em quando gera cobranças indevidas com vocês. Se eu perguntar para cada um aqui, quantas vezes vocês já tiveram problema com essas operadoras, provavelmente o número já fica maior, já fica mais conveniente. A gente avança um pouco mais. Se tem tanto processo assim, será que tem muito advogado? O Brasil é, proporcionalmente, o país que mais tem advogado no mundo. A gente perde em números absolutos para a Índia. Na Índia tem 2 milhões de advogados. Mas reparem que a Índia tem a população na casa de 1 bilhão. Então, proporcionalmente, a gente tem mais. A gente tem mais advogado proporcionalmente do que o país dos advogados. São os Estados Unidos. Quantas pessoas se formam em direito todos os anos? Vocês têm noção? Pouca gente, só 160 mil. Todos os anos entram no mercado de trabalho do direito 160 mil. A minha pergunta é bem simples. Você acha que o mercado de trabalho vai absorver esse pessoal? Não? E o mercado de trabalho da tecnologia vai ajudar a atrapalhar a vida desse pessoal? Porque quanto mais tecnológico for, menos gente precisa. Está aí o ChatGPT. A gente avança um pouquinho mais. Porque o número de faculdades de direito subiu só um pouquinho nos últimos anos. Foi de 165 em 95 para apenas 1.670 faculdades de direito no país, em 2019. Se a gente jogar uma pedra para cima, com tranquilidade cai na cabeça de um profissional do direito. Mas isso tudo vai desembocar em um lugar, porque vocês já ouviram falar que tem os tribunais de primeiro grau, segundo grau, tribunais superiores e o Supremo. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, muito tranquila. Quanto tempo demora o julgamento de um processo criminal que chega no Supremo Tribunal Federal? Em média, quanto tempo? Alguém chuta? 6 anos? Meses? 6 meses? Misericórdia. 1 ano? 5 anos? 83% dos processos criminais que chegam ao Supremo Tribunal são julgados em menos de 3 meses. Reparem que é muito processo, é muita gente e mesmo assim é rápido. É rápido porque usa muita tecnologia. Hoje. Mas não tem a ver diretamente com o avanço da pandemia. Tem a ver com outras possibilidades que vêm. Algumas de dentro, algumas de fora do sistema de justiça. A gente começa falando das que estão de dentro do sistema de justiça e você vai ver que tem muita coisa boa sendo feita, só não é divulgado, ou não é divulgado como deveria. Alguém já ouviu falar no Vitor? Ou na Rafa? O Vitor foi uma pessoa, a Rafa não. O Vitor era o ministro Vitor Nunes Leal. Era um cara que lá na década de 60, ninguém aqui nasceu na década de 60, provavelmente. Lá na década de 60, o ministro Vitor Nunes Leal teve uma brilhante ideia
de sistematizar todos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal em súmulas. Concurseiro sabe o que é súmula? Súmula cai em prova. O que é súmula, para vocês entenderem? Súmula é um resumo do que o tribunal pensa a respeito daquele tema. É assim, olha, se você quiser vir para cá, sobre esse tema eu penso assim. Vai ser essa a resposta que você vai resolver. Vai ser isso que você vai receber. Esse ministro revolucionou a jurisprudência à época. O que é jurisprudência? É o que dizem os tribunais. Ele revolucionou porque ele sistematizou. E aí o Supremo Tribunal Federal, que tem a inteligência artificial, mas não foi desenvolvida pelo pessoal do direito, foi desenvolvida pela moçada tech da UNB. Há um convênio entre a UNB e o Supremo Tribunal Federal, e fruto desse convênio vem o sistema Vitor. O que é o sistema Vitor? Lembra que lá atrás ele organizou e sistematizou por meio de súmulas? Hoje organiza e sistematiza por meio da inteligência artificial. É uma loucura falar que chegou ao Supremo Tribunal Federal um processo envolvendo briga de 2 vizinhos por um papagaio. Isso não é papel de um Supremo Tribunal Federal de um país. Mas no dia que chegou, lá em 2003, que chegou esse julgamento ao Supremo, os ministros falaram, chega, basta. A gente não pode estar submetido a julgar briga de vizinho por papagaio. Aqui é uma Suprema Corte de um país. A Suprema Corte dos Estados Unidos julga em 1 ano o equivalente ao que o Supremo Tribunal Federal julga em 1 dia, em número de processos, para vocês entenderem. E aí, eles falaram, vamos criar um filtro, de modo que nesse filtro só chegue processos que interessam a muitas pessoas. Por exemplo, a comunidade que está brigando por processos de expurgos inflacionários. E eu falando assim, expurgos inflacionários, você fala, não sei nem que diacho é isso, professor. Expurgo inflacionário, talvez você já tenha ouvido falar em plano Collor, plano Bresser, plano Verão, plano Cruzado, plano Sarney. Foram planos econômicos que o nosso país viveu antes do plano real e todos deram errado, todos deram frustrado. Só que todos deram prejuízo a milhões de brasileiros. Opa! Milhões de brasileiros tendo problema significa milhões de brasileiros podendo ir à justiça. Se milhões de pessoas com processos iguais, com problemas iguais forem à justiça, a gente vai ter um problema. Eu posso dar uma decisão só, que vai beneficiar ou desfavorecer todo mundo, ou posso julgar de formiguinha em formiguinha, um por um. Você acha que qual é o mais inteligente? É exatamente para racionalizar o sistema que veio um filtro, chamado repercussão geral, lá em 2004. Só que esse filtro, os humanos não conseguiam pegar o processo de um por um que chegava e fazer o cara crachar. Está dentro ou não? Está dentro ou não? Hoje a inteligência artificial varre todos os processos, com alguns problemas. Primeiro, não há uso de linguagem natural nos processos. Os senhores sabem o que é linguagem natural? Galera até que sabe, balança a cabeça. Linguagem natural é texto. Chega ao Supremo Tribunal Federal, formato imagem. O computador não consegue ler. E aí tem algumas fases para que ele consiga ler. Uma delas é transformar aquilo que está em imagem em linguagem natural. Faz o cara crachar com base na análise preditiva e a partir daí consegue encaixar, falar assim, olha, esses 700 processos que chegaram agora dizem respeito àquela causa ali, ó. Só que o Supremo não vai julgar 700, vai julgar um. Esse um que ele julga, ele manda todos os outros 700 que chegaram, fala assim, ó, para tudo aí nos tribunais de baixo. Eu estou falando 700 e às vezes parece que são 700. Às vezes são 70 mil, às vezes são 7 mil, às vezes são 15 mil processos. E todos eram julgados, 15 mil, 70 mil, 50 mil, de um processo. Hoje o Supremo Tribunal Federal falou, opa, afunila e fala, só sobe um. Todos os demais ficam represados. Julga um e fala, aplique a mesma decisão a todos aí de baixo. Tudo mediante o sistema Vitor. E o que é a RAFA? Talvez vocês não saibam, mas a RAFA
traz soluções inteligentíssimas, ligadas à Agenda 2030. Não sei se os senhores sabem o que é a Agenda 2030, está ligada à questão ambiental. E o Supremo Tribunal Federal é o primeiro tribunal do mundo a adotar a Agenda 2030 dentro do Poder Judiciário. São métodos, são formas de resolver, de avançar com o Judiciário, selecionando também, mediante inteligência artificial, tudo aquilo que precisa ser julgado pelos tribunais, de modo a garantir o cumprimento das metas da Agenda 2030, metas ambientais. A gente avança. Superior Tribunal de Justiça também tem os seus sistemas de inteligência artificial, o Conselho Nacional de Justiça e a casa que é a minha casa há quase 11 anos, com o sistema TOT. Todos de análise preditiva, todos ligados à resolução de problemas. Aqui tudo é dentro do judiciário. E você fala, mas eu não faço parte do judiciário. Tudo bem. Então você faz parte da sociedade. E se você faz parte da sociedade, talvez o que chega agora te interesse ainda mais. Porque é o seguinte, e o que está fora do judiciário? Vocês já devem ter ouvido falar no consumidor.gov, sim ou não? Sim? E no Reclame Aqui, sim ou não? Nenhuma empresa hoje quer estar mal vista no consumidor.gov nem no Reclame Aqui. Mas são análises fora do Poder Judiciário. Todas essas formas tiram o processo da justiça, resolvem do conforto da sua casa, sem pagar custas judiciais, sem precisar de advogado. Mas vocês ainda continuam usando o juizado especial. Todo mundo já ouviu falar de juizado de pequenas causas? Tive um problema com a Vivo, vou lá no juizado de pequenas causas. Vai não, besta. Vai no consumidor.gov. Tive um problema com a Gol. Vai no consumidor.gov. Vai no Reclame Aqui. Ou então, você faz isso aqui, ó. Única instância. Estava lá no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, domingo passado. O que é a única instância? Você manda o seu caso para lá, aplicativo, ou é tudo pela internet. Você manda seu caso para lá, eles dão uma olhadinha. Fala assim, seu caso foi eleito, toma R$600. Eles compram a sua briga. E fala assim, ó, a sua briga eu quero, toma 600, assina aqui uma procuração. Pode deixar que eu resolvo. Sabe por que eles te dão 600? Porque eles vão ganhar 3 mil, vão ganhar 5 mil. Usando sabe o quê? Consumidor.gov e Reclame Aqui. Provavelmente. Ou seja, ferramentas que muitas vezes nós cidadãos desconhecemos e continuamos fomentando a indústria de que é melhor entrar na justiça. A justiça resolve? Resolve. Você já pensou o constrangimento de ter que ir lá fazer uma conciliação? Ah, não, eu não vou não, porque vai perder meu tempo. Você não vai perder tempo nenhum, bicho. Resolve rapidão. O colega esses dias falou, o capô do meu carro descascou. Ela falou, pô, que chateação, não sei o que. Eu falei, vai lá no consumidor.gov. Ela falou, isso aí não resolve não, Aragonê. Aí ela passou outro dia depois, ela falou, BC, Aragonê, tu devia explicar isso aí melhor para os outros, hein? Esse consumidor.gov. Porque eles me deram um carro reserva durante 15 dias e R$5 mil pelo inconveniente. Pelo inconveniente. Deu vontade de descascar o capô do meu carro. Avanço, meus amigos, para lembrar que o novo sempre vem. Mas a pergunta é se você está pronto para ele. Porque lá atrás, era tudo no papel. Era tudo na máquina de datilografar, primeiro manual, depois elétrica, depois os computadores antigos, depois os computadores modernos, depois na palma da nossa mão. Hoje, a gente tira os processos da justiça. A gente usa vocês da tecnologia para transformarem a justiça em algo mais célere. Porque teve um pequeno probleminha no meio do caminho. Tudo ficou mais fácil, inclusive o acesso à justiça. Logo, mais processos vão chegar. Quem vai julgar? Nós ou os robôs? Essa é a pergunta. Legal? O pessoal pediu para eu abrir para as perguntas. Se houver alguma. Diga. Não? Está desligado.
Civil da... Agora ligou, agora ligou. Boa tarde a todos. Boa tarde. No dia 28, teve a reformulação do Marco Civil da Internet. Como isso afeta os profissionais de comunicação e marketing? O Marco Civil da Internet é muito discutido dentro dos tribunais, especialmente porque várias situações, inclusive ligadas à confidencialidade dos processos e dos projetos que estão sendo desenvolvidos, dizem respeito a comunicações que talvez passem ao largo de vocês. Eu brinquei com o WhatsApp no começo, e aí nós na Justiça muitas vezes queremos quebrar, por exemplo, o sigilo das comunicações telemáticas ligadas ao WhatsApp ou Instagram. E eu pedi uma quebra, tem 2 meses, quebra de sigilo de dados telemáticos, e o site era ligado ao Facebook, Meta, portanto, só que não Meta da Califórnia, não Meta dos Estados Unidos, e sim Meta Irlândia. Irlândia está dentro de qual continente, pessoal? Hã? Tem que ter cuidado para não errar, né? Aí não fala. Está dentro da Europa. A União Europeia não compartilha com o Brasil dados. O Brasil, hoje, é considerado um local não seguro para compartilhamento. O aprimoramento, quando a gente pensa no Marco Civil da Internet, o aprimoramento vem para proteger nós, cidadãos, como um todo, inclusive da prática de crimes. Porque se nós hoje não somos vistos como um país seguro no compartilhamento, para eu ter acesso ao que os bandidos estavam tramando, eu teria que pedir via Ministério das Relações Exteriores. O Ministério das Relações Exteriores faz contato com o par dele na União Europeia e tentar viabilizar o acesso mediante convênio. As 2 maiores autoridades do Meta no Brasil estavam em reunião comigo, falando assim: doutor, a gente não consegue atender o pedido que o senhor fez, mas não é má vontade, nós congelamos os dados desse parceiro, desse perfil, e eles estão à disposição da Justiça. Ainda que os criminosos apaguem tudo das suas redes, os dados continuam congelados para atender vocês, no momento em que o Brasil for um país elegível. Então, quando a gente fala de aprimorar o Marco Civil da Internet, parece ser algo distante, só para quem clica num site e aceita um cookie. Na vida real, é a proteção da vida de cada um de nós. Fala, velho. Microfone. Aqui primeiro. Vai lá. Oi, daqui a pouco eu passo. Boa tarde. O senhor trouxe diversos dados aí, um deles que me chamou a atenção foi aquela parte que falou sobre a quantidade de egressos da faculdade de Direito, né, por exemplo. Eu me vi representado, que eu estou começando o curso de Direito por agora, então ficou com essa indagação, né? Qual seria a principal diferença, ou qual a habilidade que seria mais importante ser desenvolvida nesse momento para tentar sair vamos dizer, da manada, né? Legal. Uma vez que o sistema tende a absorver menos profissionais e cada vez menos. Cada vez menos. As faculdades estão gerando cada vez mais produtos para serem entregues no mercado. Alguns anos atrás, o sonho das famílias é que seu filho trabalhasse no Banco do Brasil. O topo da cadeia alimentar é se você tivesse um parente que fosse do Banco do Brasil. Só que muitas vezes a nossa sociedade tem um problema grande, um delay grande, que a gente olha pelo retrovisor, a gente não olha pelo para-brisa. Hoje, meu filho está aqui. Eu digo que o novo sempre vem e ele está aqui. Há alguns anos eu perguntei para ele, falei, cara, o que você quer ser? Que eu já vou logo, né? Vamos embora. Ele, quer ser igual você. Eu falei, cara, igual a mim acho que vai dar problema. Porque eu acho que não vai ter campo para você trabalhar. Ele, como assim? Eu falei, não vai existir. Sempre vai existir a necessidade de pessoa, mas cada vez mais, vai ser cada vez menos necessário o profissional humano. Qual o problema? É que essa galera continua chegando. Hoje eu coordeno uma pós-graduação, e todas as vezes que a gente fala em direito digital, o clamor é imenso para que abra a faculdade de Direito Digital. Se já tem 140 mil chegando todos os anos, imagina com Direito Digital.
A minha pergunta é, vai colocar esse pessoal onde? Aí você fala, o que eu faço para me diferenciar? Primeiro, se aliar à galera do tech. A galera do tech é quem vai resolver o seu problema de colocação no mercado de trabalho. Lembra do que eu coloquei ainda agora da única instância? Não é o pessoal do direito que criou. O pessoal não tem nada a ver com direito e está resolvendo os problemas jurídicos. São simples os problemas. O que você precisa para ser um bom profissional e se destacar no mercado de trabalho é lembrar que a vida é um eterno resolver problema. Seja resolver problema jurídico, resolver problema de saúde, resolver problema... Quando você tem... O tech é massa, galera. A tecnologia é massa. Até dá errado. No dia que dá errado, você recorre a quem? Ao robô ou ao humano? Ao humano. Então, olhe áreas em que hoje são pouco exploradas. Ponto 1. Segundo, se especialize em resolver problemas. Muitas vezes a gente pensa assim, em qual área eu vou trabalhar que dá mais dinheiro? Ou pelo menos que dá dinheiro. Se você se preocupar em resolver o problema das pessoas, o dinheiro virá. Se você se preocupar em ganhar dinheiro, ele provavelmente não vai passar pela sua mão. Hoje, há alguns nichos, dentre os quais, direito digital. Você acha que ele é o futuro ou é o presente? Ele é o presente hoje. Na verdade, já de alguns anos para cá. Quando você pensar que é daqui a 10 anos, você perdeu o bonde da história. Fala, velho. Professor, a minha pergunta, na verdade, vai num outro ponto. Hoje, no GDF, nós estamos com um problema com o banco de dados do sistema SEI, que é um sistema que foi pensado para tornar os processos físicos em digital. E o volume de processo está dificultando cada vez mais processamento poder armazenar esse número de processos. O judiciário está se preocupando com esse volume de dados? O volume de dados é... Primeiro que o programa SEI, né, o projeto SEI, é um negócio horroroso, né? Eu também sofro com ele. O SEI e o PJE, na verdade o PJE, para quem é do direito, é o pesadelo judicial eletrônico. Para vocês, processo judicial eletrônico. Todos os dados chegam e são armazenados em servidores, e esses servidores, por exemplo, agora em 2022 nós tivemos um problema de invasão hacker, porque nós estamos sujeitos. Mas são invasões, todos os dias são tentados em diversos momentos do dia. Todos os dias. Não é esporádico um ataque hacker. Ele é tentado o tempo inteiro. Então, uma grande preocupação que há é porque ali nos dados das pessoas há dados confidenciais. Há dados que envolvem a vida de muita gente. Há dados que envolvem, por exemplo, nós trabalhamos com sistemas de muito dinheiro, sistemas de quem está preso, quem está solto e deveria estar preso. Então, o armazenamento dos dados é levado muito a sério. O que eu posso te dizer é que o parque tecnológico dos tribunais, hoje, é quem, num futuro próximo, vai empregar mais gente do que o direito. É estranho porque o TJDFT fez concurso agora, em 2022. Analista judiciário, área judiciária é o pessoal do direito. Foi o cargo que foi mais chamado. O segundo cargo que foi mais chamado não foi oficial de justiça. Oficial de justiça é um cargo que caminha para a extinção, sendo substituído pelo tecnológico. O segundo cargo mais chamado é TI. Mas quando a gente fala TI, hoje em dia não é mais TI. É TI, área tal, TI, área tal, TI, área tal, TI, área tal. Uma loucura de áreas, de desdobramentos na área TI. Hoje, sem dúvida, se você quer estar bem empregado no mercado de trabalho, especialmente no mercado público, hoje você ainda olha e fala assim, é o direito, porque tem vários salários altos para juiz, para promotor, para delegado. Você está olhando pelo retrovisor. Você está fazendo a mesma coisa que seu pai fazia quando falava, se Deus quiser, meu filho vai ser funcionário do Banco do Brasil. E aí você está olhando e vai falar assim, epa, acendeu um alerta. Se o alerta não tiver acendido para você, é porque tem algo errado. Oi, professor. Então, eu trabalho com essa área de aprendizagem de máquina. Eu pesquiso, faço mestrado nessa área. Então, eu sei que, por exemplo, muitos sistemas, provavelmente igual o Rafa e o Victor,
eles... Pode falar mais pertinho. Eles utilizam modelos supervisionados, acredito eu. Sim. Então, assim, é basicamente... Supervisionados pelo humano, né? Eles basicamente pegam as probabilidades de palavras aparecerem juntos. Só que, especialmente na área que eu tenho interesse, assim, a pesquisa quer caminhar para uma questão não supervisionada, para tentar imitar um pouco mais assim o método humano de pensar, porque se você consegue estabelecer um modelo de relações, então você consegue chegar muito próximo ao pensamento humano. Está longe, mas o senhor acha que se isso chegar algum dia, primeiro, o senhor acha que isso vai chegar algum dia na área do direito? Se chegar, vai dar problema? Vai dar problema? A sua pergunta é, eu acho que vai chegar e vai chegar logo. Vai chegar e vai chegar rápido. Acontece que há coisas que a máquina vai resolver, inclusive melhores do que nós, as respostas que ela vai dar, mas há muita coisa que vai depender da mão humana, da sensibilidade humana em separar. Vamos para um exemplo prático? Uma pesquisa na Europa demonstrou claramente e reiteradamente que juiz com fome tende a dar pena mais alta e deixar a gente mais presa. Se você pegar, e a curva é muito legal, se o juiz começou a julgar alguém, como nas audiências de custódia aqui em Brasília, vocês já devem ter ouvido falar, começa às 8 da manhã, quando chega perto de meio-dia, o número de prisão é assustadoramente maior. E as condenações são apenas maiores. O juiz está com fome. Mas ele não é predisposto, né? Ele fala assim, agora que eu estou com fome, vou ferrar esse cara. Está ali dentro. Então, alimente seu animal. Né? Alimente seu juiz. Chegar em algum dia for preso, fala assim, o senhor está com fome? Brincadeiras à parte, eu vou usar uma situação. Trabalho com um crime. Furto tem aos montes, roubo tem aos montes. Na hora de aplicar a pena, em várias situações, uma receita padrão vai dar certo. Em várias. A regra se aplica à regra. Mas as exceções existem para confirmar a regra, porque elas devem ser tratadas separados. É aí onde a máquina pode errar mais. Vamos para um exemplo? O cara furtou um escritório de contabilidade. Escritório de contabilidade tem muito ou pouco papel? Alguns anos atrás, não era tudo no arquivo, não. Pegou os arquivos, as pastas, ó que sacana. Abriu todas as pastas, todos os armários, e embaralhou todos os documentos no chão. Acabou com a vida do cara do contador. Porque ele levou o computador, levou todos os eletrônicos. Até aí, ok. Mas as pastas... A minha pergunta é, para que esse infeliz espalhou os documentos todos? E aí eu te pergunto, no análise da máquina, eu inseriria o vetor para ser aumentada a pena. Existe um critério no Código Penal. Primeira etapa, existem algumas elementares ali para a gente analisar. O tribunal hoje diz que para cada vetor desfavorável você deve aumentar 1/8. E aí eu te pergunto, para esse cara, esse sacana que sacaneou tudo ali, além de levar, ele avacalhou a vida do contador, é válido 1/8? Ou eu deveria pesar mais? A minha pergunta, a máquina saberia pesar mais? A gente tem um medo danado da máquina decidir, não é? Mas todo mundo aqui já deve ter andado de avião. A máquina levanta e pousa o avião e você não reclamou. Você tem um medo danado da máquina substituir você no volante do carro. Mas todos os dias que você entra no avião, a máquina levanta e pousa o avião e você não reclamou. Pense nisso. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. E eu queria trazer provocações para ficar aí, fervilhando na cabeça, seja do pessoal do direito, seja do pessoal de fora. Lembrando que hoje o conhecimento é cada vez mais transversal. Se você se fechar no seu mundo, você é um sério candidato a ficar desempregado. Obrigado.